bom dia a todos, a paz do Senhor, que a paz, o amor, a graça e as misericórdias do Senhor estejam sobre nossas vidas, hoje e sempre. Eu venho hoje compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida e do que Deus tem falado comigo durante esses dias. E eu creio que Deus tem uma palavra edificante, não só para mim, mas para você também. Lá no Salmo 51, Salmo de Davi, Davi ele se encontrou num estado em que ele se sentiu totalmente necessitado do Senhor, da presença do Senhor. E o mais interessante é como ele se expõe perante Deus e como ele engrandece o Senhor com esse salmo. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti e contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, ó Deus, com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí o verso 10, verso lindo, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluias. Davi, quando escreve esse verso, ele se depara com a sua transgressão mediante o adultério com Betseba, a morte de Urias e todos aqueles abismos que foram crescendo na sua vida. Porque a própria palavra diz que um abismo gera outro abismo, chama outro abismo. E assim foi na vida de Davi. Davi, durante quase um ano, até um pouco mais de um ano, porque a criança ainda chegou a nascer. Então eu acho que nesse período de quase um ano, Davi não reconhecia seu estado miserável e pecaminoso. Davi adulterou com Betseba, premeditou a morte de Urias para se apossar da sua esposa, da mulher de Urias, seu amigo. Não era apenas um soldado, um combatente de guerra, mas era amigo de Davi. E Davi premeditou a morte dele para poder esconder, abafar o pecado. E se o ser humano bem soubesse, ele nunca conseguiria e nunca irá conseguir esconder, ocultar pecado nenhum. Porque eu posso esconder o meu pecado do homem, dos olhos do homem, da sociedade, mas Deus, Ele contempla todos os nossos passos. Quando eu penso que não tem ninguém vendo o que eu estou fazendo, Deus está vendo, Ele já sabia que eu ia fazer. Então, o homem bem soubesse, ele se guardava nos pés de Deus, se jogava nos pés do Senhor, andava na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, fugia do pecado, resistia ao pecado. A palavra de Deus nos ensina a fugir da aparência do mal, mas muitas vezes o homem ele é afoito, ele é corajoso por demais. E ao invés de fugir do pecado, ele se joga para cima do pecado. E quando se joga, ele acaba se metendo em situações piores, porque sua vida vai de mal a pior. Ele pensa que aquilo ali está fazendo bem naquele momento, mas pouco a pouco aquele parasita vai sugando sua fé, vai sugando suas forças, vai retirando o seu ânimo. E assim foi com Davi. Davi primeiro, ele com os olhos, ele cobiçou a mulher do próximo. Depois ele a possuiu, ele premeditou levá-la para ter relações com ela. E logo depois de a possuir, quando ele sabe que ela está grávida, ele vê que agora ele tem uma bronca maior. E ao invés de tentar da forma mais sensata, ele tentou da forma mais fácil.
matar o esposo de Betseba, porque assim ele achava que ele iria abafar uma gravidez que não era do soldado, porque o soldado estava em guerra, e que era dele. E a comunidade sabia, as pessoas tinham visto Betseba entrar lá no palácio do rei, se comentava sobre isso. Porém, Davi ele não procurou se arrepender dos seus pecados no primeiro momento. Ele não procurou confessar os seus pecados a Deus, mas ele ficou cego com o peso de um abismo que estava sendo gerado atrás do outro. E o que é que acontece? O profeta Natan o visita depois e avisa para ele que, através de uma parábola que ele usa, que ele estava em pecado, que ele era digno de morte, que ele era miserável, pecador. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã. Reconhecer o nosso estado miserável, o nosso estado pecaminoso, o nosso estado que nos leva cada dia mais à morte. Você tem reconhecido que você é miserável, é pecador, que você é indigno de Deus, do perdão de Deus, das misericórdias do Senhor, da salvação? Porque, como diz o próprio Davi no Salmo, fomos concebidos em pecado. Você e eu fomos concebidos em pecado. Por causa do primeiro pecado lá atrás, a nossa natureza humana ela é pecaminosa. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. É mesmo assim. Infelizmente, nós nascemos com instinto de pecar, com desejo de pecar. E quando nós crescemos, que vamos conhecendo as coisas, os nossos pés se apressam em pecar, em fazer o que é mal. Por mais que eu não queira fazer, mas há um desejo descontrolado dentro de mim que me leva a pecar, que me leva a fazer aquilo. Mas isso não é o final na vida do homem. Isso não é o fim na vida do homem. Davi, quando ele teve seus olhos abertos pelo profeta Natan, quando Natan disse para ele que aquele homem da sua parábola era o rei Davi, que ele era digno de morte, que ele teria que morrer, ele mostra para mim e para você que por causa do nosso pecado nós somos dignos de morte. Por causa do nosso pecado nós somos miseráveis, indignos de merecer o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor. Somos totalmente miseráveis, merecedores do inferno, do lago de fogo e enxofre. Porém o Senhor, com todo o amor que Ele tem, Ele olhou para mim e para você e nos garantiu o direito de nos arrependermos, de confessarmos nosso pecado. Será que você tem reconhecido esse seu estado miserável e pecaminoso? Será que você tem olhado para si, tem entendido que você é miserável, é pecador, não merece estar vivo, mas a misericórdia do Senhor te mantém de pé? Será que você todos os dias, ao abrir os olhos, tem pedido perdão ao Senhor pelos seus pecados? Tem confessado os seus pecados ao Senhor, porque todo dia pecamos, seja por pensamento, seja por ato, seja por falar. Nós pecamos. E será que você tem confessado ao Senhor todos os seus pecados? Será que você tem aberto sua boca para dizer ao Senhor, me perdoa? Para dizer ao Senhor, Senhor, eu não sou digno do teu perdão, eu não sou digno da tua misericórdia? Será que você tem feito isso? Será que se você tem se colocado num estado de humilhação diante de Deus? Porque o ser humano hoje acha que se humilhar é errado, ele não tem que se humilhar não. Mas o Senhor, Ele se agrada do homem que se humilha. O Senhor, Ele se agrada do homem que se coloca aos seus pés. O Senhor, Ele se agrada do homem que confessa o seu pecado, que chora aos seus pés, que conta para Ele o seu estado miserável e pecador. O Senhor, Ele se agrada. Mas será que você tem aberto sua boca e tem confessado ao Senhor que você não é digno de estar vivo, que você não merece o perdão, que você não merece sequer amanhecer o outro dia? O rei Davi, ele reconheceu, e ele tinha essa virtude, e quando ele pecava, ele automaticamente, o Espírito Santo o inquietava e mostrava para ele que ele estava em pecado e ele precisava confessar, se arrepender e deixar. Você e eu nascemos no pecado, mas não precisamos morrer no pecado. Você e eu só precisamos abrir a nossa boca,
confessar o pecado, deixar, não praticar mais e viver em santidade, viver em adoração, buscando a presença do Senhor e andando em santidade, porque o que o Senhor quer é que você e eu reconheçamos que sem Ele não somos nada. Davi pede no versículo 10, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração reto e põe em mim um espírito inabalável. Imagine, depois de cometer tantos pecados, ele pede isso ao Senhor. Ele pede para o Senhor purificar o seu coração, para mostrar a ele caminhos que ele pudesse andar sem ter peso na consciência. Ele pede o perdão do Senhor, e o Senhor o perdoa, e o Senhor o justifica. Você não sabe quantas e quantas vezes, em determinados momentos da minha vida, eu permiti que Satanás soprasse no meu ouvido que eu tirasse minha vida. E várias vezes eu tentei. Tentei por enforcamento, tentei com faca, tentei com veneno, tentei de várias formas tirar minha vida, mas o Senhor, Ele não permitiu concluir. Sabe por quê? Porque eu estava dando ouvido a Satanás e estava fraco, mas eu não estava tentando tirar minha vida. Não era pelo estado que eu me encontrava. É por reconhecer o quão miserável eu fui, o quão pecaminoso eu fui, o quão nojento eu fui. O Senhor, eu me sentia totalmente indigno de receber o perdão do Senhor. Eu achava que eu não herdaria o reino dos céus. E quando eu entendi o quão miserável eu era e quão santo era o Senhor, eu tive meus olhos espirituais abertos e pude enxergar a grandeza de Deus, do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo. E eu deixei que Ele guiasse minha vida, controlasse meus passos e cuidasse de mim. Você precisa reconhecer o seu estado miserável, reconhecer seus pecados, confessar seus pecados e deixar de praticar e passar a viver uma vida em santidade com Deus. E Deus, Ele cuidará de você, Ele mudará o quadro, Ele transformará seu coração e colocará em você um coração reto e um espírito inabalável. Faça como Davi, reconheça, confesse, entregue e deixe Deus guiar a sua vida. E verás quantas coisas boas Deus tem preparado para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.